Oi pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Campus Café. Hoje vamos falar sobre o Novembro Azul, que é a campanha de prevenção para o câncer de próstata. Para falar sobre esse assunto que os homens morrem de medo, eu estou aqui com o Dr. Eduardo Ribeiro. Ele é chefe da urologia do Hospital Universitário de Brasília e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, tá bom? gente, que eu te agradeço. A gente poder esclarecer a população sobre esse tema tão importante, né? Certeza. Aqui no Brasil, o câncer de próstata é o segundo que mais mata os homens, só perdendo para o de pulmão. Isso se deve porque às vezes eles demoram para fazer o exame, têm medo. Então, qual seria a idade certa para fazer o exame? Então, como você bem colocou, quanto mais precoce o diagnóstico, né, em todos os tumores, inclusive o de próstata, mais altas taxas de cura a gente consegue. Então, assim, é importante que os homens negros, ou que têm história na família, um pai, um irmão mais velho, que tiveram câncer de próstata, que eles procurem a partir dos 45 anos. Pacientes que não são negros ou que não têm história na família de câncer de próstata podem começar essa avaliação a partir dos 50 anos. E por que os negros têm mais propensão de ter a doença? Então, a gente não sabe exatamente por quê, né? Os negros têm mais propensão e infelizmente também o câncer de próstata nos negros costuma ser mais agressivo. É uma questão de etnia. Existem alguns tumores que são mais comuns e mais agressivos em brancos, né? Como o de testículo ou de bexiga. Mas é fato que os negros têm uma incidência um pouco maior de câncer de próstata, então precisam se preocupar um pouco mais. Os homossexuais teriam algumas chances maiores de ter a doença? Absolutamente não. Não tem nenhuma correlação, né, entre o comportamento sexual do homem e desenvolvimento de câncer de próstata. A prática sexual dele não tem influência alguma nisso, não, né? E também não traz nenhum problema de próstata, além de câncer, né? A prática de sexo diferente não traz nenhum problema para a próstata, não. Parece que agora tem um exame de sangue que detecta a doença no lugar do exame do toque. Isso é verdade? Não, infelizmente, né, a gente fala infelizmente porque alguns homens ainda têm bastante receio do toque, apesar do exame de toque ser muito tranquilo, muito indolor, mas não existem exames que substituam o toque. Para a gente saber se o paciente está com algum problema de próstata, seja uma próstata inchada ou seja o câncer na próstata, ele precisa fazer um exame de sangue que chama PSA, que é um exame bastante bom, mas precisa ser submetido a um exame de toque também. Eu quero frisar que o toque não é feito só em hospital público e nem só no Brasil. Por achar, alguns pacientes imaginam que em países mais desenvolvidos não se faça exame de toque. Não é verdade. O toque é feito em todos os países do mundo. A doença teria algum sintoma ou ela é silenciosa? Geralmente o câncer de próstata é silencioso, Gabriela, ele não costuma dar sintoma. Alguns pacientes relatam um pouco de dificuldade para fazer xixi. Mas a falta de sintoma não quer dizer que não exista câncer. Então é preciso que ele procure a partir da idade 45 ou 50 anos, o paciente tem que ir a um urologista. Se o pai da pessoa teve, ela tem mais chance de ter? É hereditário? Tem um fator hereditário importante, né? Então, se o pai tem, ele duplica a chance do filho ter. Se um pai e um tio, ou um pai e um irmão tiveram, triplica a chance. Então, aumenta bastante. Mas hábitos de vida também influenciam. Quer dizer, o câncer de próstata, infelizmente, é mais comum em sedentários, é mais comum em obesos, é mais comum em pessoas que comem carne e gordura demais. Então, o estilo de vida também tem uma influência positiva ou negativa, né, na chance de desenvolver câncer de próstata. Então, o que a pessoa pode fazer para se prevenir durante a vida? Procurar precocemente, né, assim que adquirir aquela idade, o urologista, e ter um estilo de vida saudável. É claro que o estilo de vida saudável previne várias doenças, mas também previne câncer de próstata. Então, praticar um pouco de atividade física, se manter no peso, procurar ter uma alimentação equilibrada, comer frutas, verduras, isso traz um impacto positivo para a saúde como um todo e também para a saúde da próstata. Aqui em Brasília, quem não tem plano de saúde tem chance de ter um bom tratamento? Sim, felizmente existem urologistas em vários hospitais públicos de Brasília, inclusive aqui no UNB nós temos uma equipe boa de urologistas, então a gente consegue atender bastante gente e dar o diagnóstico de câncer e operar, se for o caso de operar ou de radioterapia, o tratamento varia de acordo com o tumor. A gente consegue. Por outro lado, a população de Brasília cresceu muito e a população em volta do DF também cresceu, então a demanda aumentou muito. Então é por isso que muitos pacientes demoram a ser atendidos, mas ele consegue ser atendido mesmo que demore um pouco. E a UNB tem algum apoio para os pacientes, algum projeto, alguma pesquisa?
existem algumas pesquisas, né, tem alguns professores fazendo algumas linhas de pesquisa, mas a maior parte dos pacientes não fazem parte de protocolo de pesquisa. São atendimentos, né, ao público, atendimentos para dar o diagnóstico e tentar tratar. A chance de cura existe quando descoberto antes do tempo? Ou então quando descobre muito depois, o tratamento é muito mais agressivo? Sim, as taxas de cura, de maneira geral, né, são dados do Brasil e do mundo, as taxas de cura hoje em câncer de próstata giram em torno de 90%. Mas como você bem colocou num outro comentário seu, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a taxa de cura, né? Infelizmente, a gente vê muitos pacientes que já chegam com doenças muito avançadas por não terem procurado o urologista antes, né? Então, eles não sentem nada, acham que estão bem e se enganam. Muitas vezes eles não sentem nada, mas o câncer está desenvolvendo dentro deles, né? Então, já chegam aqui alguns pacientes com tumor já em osso, né, com metástase, e aí realmente a gente não consegue mais adquirir a cura, atingir a cura desse paciente. Mas a maioria dos pacientes você consegue curar. Agora no Novembro Azul, vocês estão recebendo muito paciente para fazer o exame? Sim, a gente faz, né, essa campanha do Novembro Azul, tentando conscientizar os homens, mas a gente já atende todas as semanas muitos homens, sabe? Nós temos 80 a 100 atendimentos por semana, né, aqui na urologia. Então, nós já estamos fazendo esse dever de casa da nossa parte, né? Desde todos os meses do ano são novembros azuis pra gente, entende? E como que faz pra fazer o exame aqui? É só chegar, tem que fazer um cadastro? Infelizmente, como eu falei, você tem uma lista, né? Nós estamos assim com uma lista grande de pacientes aguardando. Então o paciente ele tem que ser encaminhado, tem uma burocraciazinha, né? Não é só chegar e marcar consulta, infelizmente não é assim. Mas existem, como eu falei, urologistas em várias unidades de saúde. Então, tem vários hospitais, todos os hospitais públicos de Brasília também tem urologista. Às vezes o paciente não precisa vir lá de Planaltina para consultar aqui, né? Ele pode procurar o atendimento de um urologista perto da casa dele. Então, para a gente finalizar, qual a mensagem que você deixa para os homens que têm medo do exame? A gente entende, né, até por ser homem, né, a gente entende esse receio, essa brincadeira que sempre existe, né, em relação ao toque de próstata. Sempre tem uma piadinha, sempre tem um comentário tentando quebrar um pouco aquele gelo, né, do medo. Mas é um medo que não tem fundamento, sabe? É um exame muito rápido, é um exame indolor, é um exame que não ofende, que não humilha, que não constrange o paciente. Então o paciente não deve deixar de fazer o exame de próstata, que realmente pode salvar a vida dele, por receio do exame, que é um exame simples. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Agradeço a todos vocês que assistiram. E venham fazer o exame, façam o exame no hospital mais próximo de vocês, mas não deixem de fazer. Aproveitem Novembro Azul, a campanha, para se prevenir. Obrigada, gente.